a gente recebe a psicóloga Luana Marocchio, a advogada Camila Dias, que vai explicar para a gente também, né, sobre toda a esfera judicial diante de uma situação como essa. Mas antes de entrar na questão judicial, Luana, o que mais chama a atenção é a que ponto as pessoas estão chegando, né? Roberta, é uma tristeza, né? Assim, o quanto que as pessoas não estão trabalhando o autoconhecimento, né? O gerenciamento das emoções, né? O quanto que elas se sentem também acima da lei, né, Camila? Porque até onde eu vi, né, esse caso, ele já tinha passado por vários inquéritos, né? Várias agressões e tudo mais. E a pessoa não normaliza a agressividade, né? Por não ter aquela sensação bem concretizada da punição na vida dele, né? Eu acho que a pessoa vai se sentindo acima da lei e querendo todas as vontades atendidas, né? Uma baixa tolerância à frustração, que a gente precisa ensinar às nossas crianças desde cedo o quanto o não é importante, né? Para a gente poder desenvolver as outras habilidades que você muito bem falou: empatia, compaixão, né? Se colocar no lugar do outro. Muito importante esse ponto que você trouxe, Luana, porque o René ele tem uma ficha extensa, tá, Camila, de agressão já a mulheres, e não foi só uma vez, tá? Tiveram 2 ou 3 históricos ali de agressão. Ele também já matou uma senhora de 50 anos atropelada, foi indiciado, tá, por homicídio culposo. Então, numa situação como essa, em que a pessoa não tem aquela retaliação que precisa, né, a pena que ela precisa, ela vai se sentindo cada vez mais, né, acima da lei? Exatamente, né? Porque ele pode ter olhado e pensado, se é que deu tempo, né, no meio dessa tormenta toda, nada acontece comigo, né? Você vê que já a vida de uma senhora foi ceifada em um acidente, nada aconteceu. Brigas, violência contra mulheres e nada. Então, ele pode ter achado, vou só dar um tiro e não vai acontecer mais nada também comigo, só que veio a fatalidade, né? Mediante a morte, né, do Gari, mas assim, ele poderia ser que ele pensasse, tivesse pensado, né, mais um problema só para eu administrar. E essa impunidade ou essa questão dessa autossuficiência é o que tem gerado tantos crimes desmedidos, eu digo, porque antes eu tenho essa sensação, né, de que a gente veria outras brigas de fato, né? Ficou com raiva, de repente, de algum motivo ali, mas brigasse, né? Corpo a corpo. Não, a pessoa já leva para uma consequência muito maior. A reação está muito discrepante. Aí mora o que nós chamamos de crime torpe, né? Então, a gente não vê um motivo aparente para tamanha agressividade. Gente, para pensar na frieza dessa pessoa, porque ele matou um gari, um trabalhador, e depois ele foi para a academia treinar. Né? Essa atitude dele, essa frieza, isso pode pesar para ele? Pode sim. Eu estava lendo, né, durante a divulgação do crime, os comentários das pessoas, justamente com esse questionamento, né? Será que isso não é levado em consideração? Sim, isso é levado em consideração, porque isso diz sobre o comportamento dessa pessoa, não é mesmo? Então, assim, ele foi capaz e ele não prestou um auxílio, né? Ele poderia, né, ter se arrependido ali, alguma coisa. Não foi o momento em que eu perdi a cabeça. Isso, foi apenas, sem querer. Né? Foi um ímpeto, não. Ele teve a atitude, o crime, e ele saiu, foi viver uma vida comum. Típico de alguém que acreditou que não fosse ser punido. Agora, interessante, Luana, você falar que a importância do não desde criança, porque às vezes a gente está vivendo, né, uma geração em que a gente vê muito isso, as crianças não aceitando, aí crescem adolescentes também intolerantes, e na vida adulta, o que isso pode acarretar? Quais são as medidas que a gente precisa tomar com os nossos filhos, desde a primeira infância, para na vida adulta a gente não ver uma situação como essa? O primeiro de tudo é o que a gente sempre fala aqui, eu gosto muito de deixar claro. Se conheça, saiba se regular para o seu filho acompanhar na modulação comportamental, a se regular também. Se você não ensina o seu filho quais emoções ele está sentindo, como lidar com aquela emoção, vai ficar muito difícil regular. Seu filho precisa ser frustrado, ele precisa entender que ele não é único no mundo, que outras necessidades também precisam ser atendidas, né? Que existem outras pessoas no mundo. A gente está vivendo uma sociedade muito estressada, Roberta, né? As pessoas estão cada vez mais se sobrecarregando. A gente também precisa entender que na nossa vida a gente não vai dar conta de fazer tudo que a gente
pretende, né? A gente precisa escolher algumas prioridades e com elas vem algumas responsabilidades. Então, eu preciso, se eu não tenho muito tempo, que o tempo que você tenha com o seu filho seja de qualidade também, né? Para você poder ter essa comunicação relevante, saudável, ensinar ele. Hoje a gente pode trabalhar com recursos tão simples que a ciência estuda cada vez mais. Por exemplo, a prática da gratidão ativa reduz os níveis significativos de estresse no nosso cérebro, melhora o nosso sono, traz empatia para a gente, nos torna seres humanos mais empáticos, mais sensíveis à dor do outro, né? Coisas que a gente pode praticar no nosso dia a dia. Como eu gostaria que fizessem comigo, né? Como que eu falaria? Se fosse uma pessoa que eu amo muito, eu falaria comigo, eu falaria com outro. Trazer essa sensação de compaixão para as nossas comunicações. Se ele tivesse ido para a academia antes de cometer um crime, ele não teria, por exemplo, cometido o crime, né? Já teria lidado com a raiva dele lá através do esporte, que as pessoas também não querem, né? Hoje é tudo tão imediato, né? Uma cirurgia, um anabolizante. As pessoas não querem mais passar pelo, entre aspas, sofrimento daquilo que precisa ser feito. Elas querem tudo instantâneo. O resultado imediato, né?